tudo bem? Eu sou o Arilson, coordenador de Ciências da Natureza do Sistema Positivo de Ensino. Como foram seus estudos sobre os modelos cosmológicos da semana passada? Vocês entenderam? Não? Então, antes da gente avançar, vamos fazer uma rápida revisão. Este resumo mostrado está em seu livro de ciências, na página 2. Na última videoaula, você estudou os modelos cosmológicos. Ptolomeu, no século II, defendeu o geocentrismo, que é o modelo em que cada planeta e cada estrela orbitam em torno da Terra. Essa teoria ela foi utilizada por mais de 1.300 anos. Na sequência, você viu que Nicolau Copérnico, em 1543, publicou a sua obra sobre a revolução dos corpos celestes, defendendo a ideia de heliocentrismo, modelo em que os planetas descrevem um movimento circular em torno do Sol. Na sequência, nós vimos que Giordano Bruno foi condenado à morte na fogueira em 1600, porque ele compartilhou ideias sobre o heliocentrismo. Depois, numa sequência histórica, Galileu Galilei aperfeiçoou a luneta como instrumento de observação dos astros e defendeu as ideias de Copérnico, de que o Sol era o centro do universo. Por esse motivo, ele foi acusado de heresia pela Inquisição e ficou em prisão domiciliar até sua morte em 1642. Por último, nós vimos as contribuições de Tycho Brahe. Ele foi um astrônomo dinamarquês que desenvolveu um modelo cosmológico misto, segundo o qual planetas giravam em torno do Sol e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Exímio observador, ele conseguiu maior grau de precisão no posicionamento de astros por meio de suas pesquisas, que mais tarde foram utilizadas por Kepler. É o que nós vamos ver na aula de hoje. É importante também, galerinha, saber que o modelo atualmente aceito e utilizado para a explicação dos movimentos dos astros no sistema solar é o modelo heliocêntrico. Espero que essa síntese tenha te ajudado a esclarecer algumas dúvidas que, porventura, você tenha ficado na última aula. Então, a partir de agora, nós vamos estudar as leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Você encontra esses assuntos entre as páginas 7 e 14 do seu livro de ciências. Por que será que os corpos caem? As explicações para os corpos na Terra também são válidas para o espaço? As respostas para essas perguntas começaram a ser elaboradas na Grécia Antiga. Vocês se lembram, galera? Não? Então vamos relembrar o que eu falei na videoaula passada sobre as ideias do Aristóteles. Galera, então eu falei para vocês na última videoaula que as ideias do Aristóteles ajudaram a dar uma sustentação ao modelo de Ptolomeu. Aristóteles propôs que as coisas são constituídas por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. De acordo com essa imagem que eu estou mostrando do modelo de Aristóteles, a Terra é o centro de tudo e, na sua maioria, ela é formada por terra, com uma camada mais exterior de água, no caso, os mares, sobre os quais há uma fina camada de ar, a atmosfera. Sobre a atmosfera há uma camada de fogo que acaba imediatamente antes da Lua. Conseguiram perceber no desenho, gente? Então, dentro desta região chamada de mundo terrestre, existia vida, existia morte e as coisas podiam mudar. Portanto, as coisas dentro dessa região terrestre, elas eram consideradas
imperfeitas. Outra coisa que eu disse foi que qualquer corpo tinha um lugar natural dentro da teoria de Aristóteles. Assim, um objeto abandonado de cima de um prédio, por exemplo, cairia até o chão se não houvesse algo que o impedisse de cair. Em contrapartida, nos céus, segundo a teoria de Aristóteles, tudo era perfeito, exceto por 7 pequenos astros errantes que o seu modelo não explicava. Os corpos celestes mantinham o seu movimento de translação eternamente num perfeito movimento circular uniforme. Assim, as leis válidas para o mundo terrestre não eram válidas para o céu, de acordo com as ideias do Aristóteles. Ficou claro, então, pessoal? Vocês entenderam? Galera, então, devido ao fato desses modelos cosmológicos mais antigos não conseguirem explicar tudo, a busca por um modelo que pudesse explicar mais coisas continuou. Eis então que surge Johannes Kepler. Ele foi alemão de nascimento, ele viveu entre 1571 e 1630 e ele foi um proeminente professor de matemática e astronomia. Mais ou menos em 1600, por ter se destacado na matemática e na astronomia, ele foi convidado a ser assistente de Tycho Brahe. Em 1601, após a morte do Tycho, o que ele fez? Ele pegou os dados do Tycho e testou em órbitas circulares. E ele percebeu que aqueles dados não se encaixavam numa órbita circular. Então, isso fez com que ele procurasse outras formas de órbitas geométricas para tentar explicar a órbita dos planetas. Essa nova concepção sobre o movimento dos astros, segundo o qual ele não descrevia círculos perfeitos, como se pensava desde a Grécia Antiga, foi um passo grande para a universalização das leis científicas do céu e da terra. Ela também permitiu que o sistema heliocêntrico se tornasse mais simples e preciso. Bora lá ver isso como foi? As tentativas de encontrar uma forma geométrica que descrevesse o movimento dos astros passaram por várias formas ovais até que Kepler chegasse à elipse. Essa imagem aí que eu estou mostrando para vocês. Observem que, utilizando a elipse para descrever a órbita de um planeta, surgem 2 pontos denominados focos. Um desses pontos é ocupado pelo Sol. Então, tendo confirmado a informação nos dados de Tycho, o Kepler enuncia a sua primeira lei da seguinte maneira: os planetas descrevem uma órbita elíptica e o Sol está em um dos focos dessa elipse. A órbita dos planetas é pouco excêntrica, como podemos constatar na tabela mostrada. Ela apresenta as distâncias da Terra ao Sol durante o seu movimento de translação. Kepler também percebeu outras questões relacionadas à matemática dos dados de Tycho e enunciou mais 2 leis. Então, a segunda lei é conhecida como Lei das Áreas. Em outras palavras, as 2 áreas que estão representadas nesta ilustração que eu estou mostrando para vocês, elas têm o mesmo tamanho. E o tempo que o astro leva para percorrer cada um dos arcos, ou seja, aquela distância lá que vocês estão observando, de A até B e de D até C, é exatamente igual. Por isso, ele acabou enunciando a seguinte lei: o segmento de reta que une o Sol a determinado planeta cobre áreas iguais em intervalos de tempos iguais.
Se nós olharmos para a imagem, então nós podemos também concluir que o astro ele se movimenta com maior velocidade quando ele estiver mais próximo do Sol. Por que isso, gente? Então, se a gente observar, a distância de A até B é maior que a distância de D até C. Para eles percorrerem num mesmo intervalo de tempo, então isso quer dizer que mais próximo do Sol a velocidade precisa ser maior. Tá? Então é importante vocês saberem também alguns conceitos que eu coloquei aqui na tela para vocês. Tá? Então, como por exemplo, o periélio. Periélio é a menor distância entre o ponto da órbita do planeta e o Sol. Já o afélio é o contrário, é a maior distância entre o ponto da órbita do planeta e o Sol. E raio médio é o valor que nós utilizamos para aproximar essa forma elíptica de uma circunferência. Bom, é importante saber também que entre os arcos nós temos tamanhos diferentes, mas as áreas internas que estão sendo mostradas ali, a área 1 e a área 2, elas são exatamente do mesmo tamanho, ok? Galerinha, a outra lei enunciada foi a terceira lei, que ela representa a lei dos períodos. Então, essa lei diz o seguinte para a gente: a razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio da sua órbita é igual para todos os planetas do Sistema Solar. Quando se aplica essa terceira lei, é comum nós adotarmos como raio médio da Terra a distância de uma unidade astronômica. Prestem atenção nessa imagem que eu estou mostrando aí para vocês. Então, uma unidade astronômica se representa como 1 AU e ela corresponde a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância. O intervalo de tempo que o planeta demora para completar uma volta em torno do Sol, isto é, o seu período de translação, também costuma ser medido tomando-se a Terra como referência, ou seja, o que significa que nós fazemos essa medição em anos. Então, portanto, o período de translação da Terra é igual a 1 ano. Finalizadas as leis de Kepler, agora então nós vamos falar sobre a lei da gravitação universal. Você já ouviu falar sobre o mito de Newton e a história da maçã? De acordo com a história, Newton estava sentado embaixo de uma macieira estudando. Ao observar a queda de uma maçã, olhou para cima e viu a lua. Neste momento, ele teve um insight e deduziu que a força responsável pela queda da maçã era a mesma que mantinha a lua orbitando ao redor da Terra. Provavelmente essa história não ocorreu exatamente dessa maneira. Trata-se apenas de um dos mitos da ciência. No entanto, ilustra a ideia central por trás da gravitação universal. A gravidade que faz os corpos caírem na Terra é a mesma gravidade que mantém a Lua em órbita. Se a gente disser isso de outro nome, a ciência que vale para a Terra é a mesma que vale para o universo. É justamente essa a explicação que motiva o nome gravitação universal. Gravitação porque diz respeito à gravidade, e universal porque a gravidade atua tanto no céu quanto na Terra. Desta maneira, Newton acabava com as ideias aristotélicas de que haviam leis que explicavam os fenômenos na Terra e que não eram válidas no espaço. As leis de Kepler descrevem os movimentos dos astros. Isaac Newton, na mesma obra em que apresenta as suas 3 leis,
Ele confirma os estudos de Kepler, apontando como a principal causa do movimento dos planetas em torno do Sol a força da gravidade. Em sua obra, ele disse que a força de atração ocorre entre todos os corpos do universo que possuem massa, e que quanto maior a massa dos corpos, maior a força de atração entre eles. Por isso, dizemos que a força de atração é diretamente proporcional à massa dos corpos. Então, se aumentássemos a massa de um corpo, automaticamente a força de atração gravitacional aumentaria. E aí, galera, vocês entenderam essa ideia? Para auxiliar o seu entendimento sobre esse assunto, vamos utilizar a montagem de um gráfico. Os gráficos para duas grandezas que são diretamente proporcionais possuem sempre a mesma característica. Você sabe qual é? Então, bora lá fazer a atividade indicada no final da página 14 do seu livro de ciências. Esta que eu estou mostrando. Para sua realização, utilize o material de apoio que está no final do seu livro. Esta que eu estou mostrando. Vamos fazer a atividade 1. Você vai precisar de um lápis e de uma régua. Agora eu vou ler o enunciado para saber o que está sendo pedido. O modelo matemático da lei da gravitação universal envolve frações e a distância elevada ao quadrado, mas a compreensão gráfica dessa lei pode ser alcançada facilmente com os procedimentos descritos a seguir. Desenhe o gráfico da força gravitacional em função da massa do planeta 1. Para isso, coloque no eixo vertical os valores da força gravitacional e no eixo horizontal os valores da massa do planeta 1. Qual é a forma do gráfico? Vocês entenderam o que está sendo pedido? Para iniciar, desenhe no papel os eixos descritos no enunciado. Assim, galera, desta maneira que vocês estão vendo. Eu vou dar um tempinho para que vocês terminem o desenho, ok? E aí, galerinha, conseguiram desenhar? Não? Está muito rápido? Então façam o seguinte, usem o celular para bater uma foto do gráfico e depois vocês terminam o desenho. E agora prestem atenção no que eu vou dizer. Vamos iniciar a marcação dos pontos no gráfico. Olhando a informação na tabela fornecida, que está ao lado do gráfico, o primeiro ponto é força gravitacional 10, massa do planeta 1, m. Vamos marcar então esse ponto no seu gráfico. E aí, vocês conseguiram fazer a marcação? Eu vou mostrar para vocês. Você acertou a localização do ponto? Que legal! Então agora vamos marcar todos os outros pontos. Então, o segundo ponto, a força gravitacional é 20 e a massa do planeta é 2m. Ele ficaria localizado nesta posição. O ponto 3, a força gravitacional é 30 e a massa do planeta é 3m. Já o ponto 4, a força gravitacional 40 e a massa do planeta 4m. E por fim, o quinto ponto, a força gravitacional 50 e a massa do planeta 5m. Agora que todos os pontos estão marcados, utilize uma régua e una os pontos encontrados. Qual é a forma deste gráfico? Vamos ver? Uma reta.
Então, gente, para as grandezas diretamente proporcionais, a característica é que o gráfico é sempre uma reta. Então, continuando com as ideias do Newton, lá na página 10 do seu livro de ciências, a informação do texto diz o seguinte: já a distância reduz a ação da força gravitacional. Por exemplo, um astro que tem a mesma massa da Terra, mas está a 2 unidades astronômicas de distância do Sol, fica submetido a uma força gravitacional que é igual à 4ª parte da força de atração existente entre a Terra e o Sol. E aí, galera, vocês entenderam isto? Eu vou explicar mais detalhadamente. Agora, observem esses números que eu estou mostrando. A Terra está a 1 unidade astronômica do Sol, certo? Então vamos supor que a força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol tenha um valor de 100. Desta maneira, se tivermos um planeta com a mesma massa que a Terra e que esteja a 2 unidades astronômicas de distância, conforme o que acabamos de ler, a força gravitacional se reduziria à 4ª parte, ou seja, se o valor inicial da força era 100, passou a ser 25. Neste caso, a distância dobrou de tamanho e a força se reduziu à 4ª parte. Agora eu pergunto para vocês, e se a distância triplicasse, quadruplicasse ou quintuplicasse? Perceberam a ideia? Neste caso, a força cairia à 9ª parte, à 16ª parte e à 25ª parte, respectivamente, conforme está sendo mostrado na tabela. Ou seja, a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Para vocês praticarem, eu vou deixar uma tarefa, galera. Volta lá na atividade do material de apoio e realiza a 2ª parte dela, que está na página 2. É esta aqui que eu estou mostrando. Nesta atividade, o seu gráfico deverá ficar com essas informações mostradas, ou seja, a força gravitacional no eixo vertical e a distância no eixo horizontal. Aí é só você marcar os pontos e uni-los para perceber como essas 2 grandezas se comportam graficamente, ok? Assim, então, sistematizando a lei da gravitação universal, nós podemos dizer que a força de atração é diretamente proporcional à massa entre os corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos. Em outros termos, a queda de uma maçã e o movimento da Lua em torno da Terra, eles são causados pelo mesmo tipo de força, ou seja, a força gravitacional que a gente está estudando. De modo que podemos dizer que em ambos os casos são uma queda, como se a Lua estivesse constantemente caindo sobre a Terra. Outra inovação na proposta de Newton foi a ideia de que uma força poderia atuar à distância, sem nada material ligando os corpos. Vamos ver isso mais de perto para que vocês entendam melhor. Galera, então para entender melhor esses 2 pontos, a Lua constantemente caindo e a atuação de uma força à distância, vai lá na página 11 do seu material, nesta imagem que eu estou mostrando, e faça esse experimento. E após realizar esse experimento, como tarefa, tente responder essas perguntas que são propostas. O que acontece se o fio arrebentar? Que força mantém a borracha em um movimento circular? O que acontece se você girar cada vez mais rápido? Em comparação com o movimento de um planeta em torno do Sol, quem seria o Sol, a força da gravidade, o planeta e a órbita nesse experimento?
Tomando o centro da trajetória como referencial, é possível dizer que a força do fio está puxando a borracha e a fazendo sempre cair em direção ao centro a cada instante? Justifique a sua resposta. Bom, para finalizar, gente, eu vou tentar esclarecer algumas ideias a partir dessa imagem que eu estou mostrando aí para vocês. A ideia de cair em direção ao centro da Terra, ela é menos intuitiva se pensarmos em um observador fora da Terra que fosse capaz de ver os objetos caindo em nosso planeta. Supondo que esse observador esteja alinhado com o eixo sul-norte da Terra e que a vista que ele tem é igual à representação nesta ilustração, ele veria os corpos caindo para baixo no hemisfério norte e caindo para cima no hemisfério sul. Claro que nós que estamos na superfície da Terra, vamos dizer que todas as coisas caem para baixo, mas isso é uma questão de referencial, galera. Isto é, se nós inserirmos o referencial no ponto em que nós estamos. A queda dos objetos é explicada pelo fato deles serem puxados em direção ao centro da Terra, para onde a gravidade os está atraindo. Para brincar um pouquinho mais com essa imagem, vocês têm aí o código do RA positivo, então utilizem o seu celular, abram o aplicativo e explorem um pouquinho mais essa situação. Newton propôs que a Lua simplesmente cai com sentido ao centro da Terra, da mesma forma que uma maçã ou qualquer outro objeto cai por causa da força da gravidade. Mas, por conta de já ter uma velocidade para frente, ela fica orbitando o planeta, assim como a borracha girando com o auxílio de um fio no experimento que foi realizado por você. A força gravitacional com que a Terra puxa a Lua faz o papel do fio puxando a borracha no experimento. Uma importante diferença é que não há um fio conectando a Lua com a Terra. Não há nada visível como um fio. Newton reforça na física a noção de ação à distância, afirmando que massas simplesmente se atraem, assim como um ímã atrai outro ímã. O resultado disso é o movimento elíptico da Lua ao redor da Terra. Uma conclusão importante da atração entre a Terra e a Lua está no fato de que a força que atrai a Lua em direção à Terra é da mesma natureza que a força que atrai os objetos na superfície da Terra. Desta maneira, é possível a construção de uma única forma de descrever ambos os fenômenos, isto é, de leis únicas para fenômenos celestes e terrestres. Chegamos ao fim desta aula. E aí, galera, acharam fácil o conteúdo? Mais ou menos? Então, para vocês se sentirem mais seguros, agora é necessário estudar. Bora lá resolver as atividades das páginas 13 e 14 do seu livro. Bons estudos!